Olá, viva! Então cá estamos para mais uma edição dos Convocados. Depois de na passada semana termos encerrado a temporada, hoje temos uma edição especial dos Convocados, antecipado para quarta-feira, e hoje vamos falar essencialmente do Varzim. Nosso convidado muito especial hoje aqui no programa é exatamente o diretor desportivo do Varzim, Alexandre Vilacova, que está connosco aqui em estúdio, juntamente também com os nossos habituais convocados, Tomás Postiga, ainda Alfredo Costa, também o Mário Ferreira e ainda o Pedro Casanova. Alexandre Vilacova, diretor então desportivo do Varzim Sport Clube. Ao longo desta temporada surgiram algumas dúvidas, algumas polémicas, e hoje será com certeza o dia que será o certo para tirarmos algumas dúvidas e ficarmos com algumas explicações. Entretanto, esta temporada tivemos algumas polémicas, tal como disse. Logo no início da temporada começou com as transmissões em direto televisivas, que foram interditas de certa forma, e depois acabou no caso Onda Viva. Ainda o técnico José Augusto, porque é que terá assinado por mais uma temporada, porque é que demorou tanto a sair, na opinião de alguns varzinistas. Como é que o diretor desportivo chega a treinador do Varzim? E Vítor Paneira, como é que está agora então a preparar a próxima época? É isso que também nos interessa para o futuro, porque de futuro é que se trata no Varzim. Naturalmente que eu tenho que fazer esta pergunta ao Alexandre já a começar, e antes de mais nada, muito obrigado, Alexandre, por estar aqui connosco e bem-vindo ao nosso programa. Ao fim de 2 anos é bom ter aqui também o Alexandre juntamente connosco nos Convocados, mas a pergunta é esta: arrependido depois disto tudo de ter voltado ao Varzim, ou cada vez com mais vontade de continuar? Antes de mais, boa noite, obrigado pelo convite. Arrependido de voltar ao Varzim? Não estou nem um pouco arrependido. Sabia e sei os riscos que corro, sei onde é que piso, sei o que é que quero, sei o que é que o Presidente quer, sei o que é que o Varzim era, sei como o Varzim está, e por isso rigorosamente nada arrependido. Erros cometidos como qualquer pessoa comete, sou o primeiro a reconhecer, porque tenho um nível de exigência alto para comigo e não preciso que ninguém me os diga, eu sei reconhecer os meus erros. Agora, também sei que há coisas que foram bem feitas e há coisas que temos que melhorar, e há erros que só foram cometidos devido ao contexto em que o Varzim estava inserido e que estava a viver e que está a viver, mas que tudo isto só me torna mais forte. Mas às vezes nestas coisas do futebol há muita ingratidão. Nesta fase final em que o Alexandre, e estou a fazer apenas esta introdução, depois todos os nossos convocados vão poder também entrar na conversa, mas depois desta fase em que o Alexandre passa como treinador pela equipa, houve algum momento em que sentisse que teria de desistir, que não tinha, precisamente devido à ingratidão, se calhar, de algumas pessoas? Antes de mais, o Alexandre nunca foi treinador do Varzim. O Alexandre foi a pessoa que esteve à frente dos comandos técnicos do Varzim. São coisas diferentes. Eu tenho muito respeito pelos treinadores que se habilitam para tal e que têm formação para tal. E eu tanto nunca quis ser treinador que não tenho nível para treinar o Varzim. O problema foi que o Varzim se viu numa situação, como eu disse, em termos desportiva e financeira, que fugiu um bocadinho àquilo que nós tínhamos perspectivado no início da época. Chegou ali a uma altura que era preciso decidir. Se me pergunta se foi surpresa para mim aquilo que se viveu, o que se disse, o que se falou, nenhuma. A única diferença que houve foi que nunca perguntaram o porquê. O porquê de ter sido o Alexandre, o porquê de não ter sido o Alexandre, o porquê do Zé Augusto só ter saído naquela altura, o porquê de tudo. Mas, Alexandre, achas que deveria ser a própria direção do clube que fizesse essa espécie de comunicado à nação varzinista? Mas a direção não tem que falar aos sócios do Varzim. Nós tivemos Assembleias Gerais, inclusivamente um jogo depois de eu ter assumido, e ninguém fez a pergunta. Eu estava preparado para me fazer. Porque nós achamos que é aí que as coisas devem ser tratadas. É junto dos... Eu não tenho que dizer ao associado, seja de quem for, o que é que se passa na nossa casa. Agora, numa Assembleia, que eu estava à espera que perguntassem o porquê do Alexandre ser o treinador, o porquê do Zé Augusto só ter ido embora naquela altura, que eu acho, e já o disse, tive a oportunidade de dizer publicamente, foi das pessoas mais injustiçadas que passou no Varzim. Porque o Zé Augusto teve sempre uma postura impecável, desde o momento da entrada até o momento da saída. Eu aqui não questiono
Porque assim, todos nós temos de treinador. Todos nós convocávamos 23 para o Mundial, todos nós metemos o Ricardo como terceiro guarda-redes, o outro meteu o Eduardo, o outro meteu o António Lopes, todos nós temos de treinador. Agora, quem dirige, e há pessoas como o Sr. Alfredo, que já dirigiu, sabe que tem que decidir. Agora, perguntas-me numa Assembleia, ainda não houve uma pergunta que me fizessem que eu dissesse não. Não querias perguntar na Assembleia? Eu estava todos os dias no campo. Se me viesses perguntar, eu respondia-te na mesma. Porque nunca fugia à pergunta. Porque assim, quando decidimos com a consciência que é o melhor. Se me perguntares, é o ideal, eu fui o primeiro a dizê-lo. E foi o Sr. Fernando Novo que falava ser diretor desportivo, ser treinador, se era o ideal. Eu disse, não é a situação ideal. Mas o Varzim também não está a viver uma situação que seja normal. O Varzim sem nenhum treinador, sabes quanto é que os treinadores estavam a pagar? 6 treinadores estávamos a pagar naquela altura. E depois, com o agravante do quê? Na altura que o José Augusto vai embora, é uma altura que nós pensávamos que a situação das certidões estivesse resolvida até dezembro, e ainda não estava. Ou seja, nós ainda nem o futuro sabíamos em que é que queríamos perspectivar o futuro. Por dizer assim, mas agora vamos contratar um treinador, pá, já estamos a pagar 6, para fazer 2 meses para não descer? Vamos contratar já um treinador para a próxima época, mas para a próxima época, como se isto não houver certidões, o Varzim acaba. Porque nós não poderíamos constantemente a viver, pá, sem termos o dinheiro do subsídio camarário, sem termos o dinheiro do jogo, sem termos uma série de verbas que nos estava fechadas. E então e a sua tomada de decisão de sair, digamos, de técnico, né, a tomada de decisão já muda porque já temos certidões. Era isso que eu ia perguntar. Foi coincidência o facto de ter aparecido dinheiro fresco para se resolver o problema do treinador, ou coincidiu com os maus resultados? Não, coincidiu. Não, tinha até aquela altura. Se me perguntar, porque eu fiquei na dúvida, a minha dúvida, enquanto adepto, era se isto corre bem, se calhar o Alexandre ficará. Não, nunca fiquei primeiro porque eu não tenho curso, não poderia ser treinador. Estou lá de fora. Tanto que eu estava como delegado, nunca estive como treinador. Primeiro ponto. Depois, eu peço depois do jogo do Joano, eu digo aos jogadores que estou de saída, porque, ou melhor, eu quando tomo conta, disse aos jogadores, eu estou aqui numa situação transitória, são, pá, estes 2 jogos, vamos ver o que é que dá, vamos ver como é que isto corre, pá, agradeci-lhes o empenho. Nós ganhamos os 2 primeiros jogos, sem pressão, porque aí depois é outra coisa do plantel. Sem pressão, ganhamos com o Ribeirão, não jogamos rigorosamente nada, 0, ganhamos 1-0 sem saber ler nem escrever. Fomos a Santo Tirso, fizemos um excelente jogo, ganhamos 4-0, podemos ter ganho 5, 6 ou 7. Pronto. E fechamos a primeira fase. E continuamos sem certidões. O que é que se pensou nessa altura? Opa, se isto der para ir, é um dinheiro que se poupa. Vamos poupando este dinheiro e vamos vendo e vamos preparando depois, na altura, um treinador que irá preparando a equipa para o ano, irá fazendo um apanhado destes jogadores e virão. As coisas continuam. Não correram, em termos de resultados, correram mal. Em termos de resultados, há um resultado péssimo. Porque também é preciso analisarmos aqui os resultados. Porque assim, por ganhar ou perder, nós temos um jogo horrível. Horrível, que não podíamos perder. Nem com o Alexandre como treinador, nem com o Zé Manel como treinador, nem com o Piriquito como treinador, que é com o lixo em casa. Não podíamos perder esse jogo, mas perdemos. Perdemos e bem, o lixo mereceu ganhar, quis ganhar, foi mais forte que nós, foi mais solidário, ganhou. Ok, tudo bem. E depois temos 3 jogos, não perdemos nenhum. E eu relembro os 3 jogos. Vamos ao Oliveira de Santa Maria, em que há uma revolução na equipa. E que nós, aos 85 minutos, temos um penalti em nosso favor que é transformado em livre direto. Eu não vi ninguém da imprensa falar. Mas antes é um penalti a favor um penalti a favor do Oliveirense, mas vi mais fazer um... Não, mas esse não foi assinalado. Pois, não foi assinalado. Não, uma coisa é o senhor achar que é penalti, outra coisa é o árbitro apitar penalti. O árbitro apitou, ninguém sabe o quê. O árbitro apitou penalti, desculpa. E se tiveres no campo... Não. Se tiveres no campo... Livre indireto.
Estavas no campo. Tava. Pronto, viste qual foi a movimentação do fiscal de linha? Vi, para onde é que ele foi? Na altura disse logo que era penalti, exatamente. Para onde é que ele foi? Só que Exatamente. depois ele voltou para o canto. atrás. Não, agora se me quiseres a minha interpretação, sabes qual foi? O árbitro marca falta e pensa que é fora da área. E quando vê que é dentro da área, ele marca um atraso ao guarda-redes. Eu acho que ele não se apercebeu e... Não interessa. É juízo mal, ali é um erro, sem dúvida, não é? Empatamos 0-0. Mas também há uma má postura nessa altura da equipa do Borzinho. Disseste muito postura. bem a revolução, tudo bem, Sim. mas depois eu estive lá e vi, recordo, a primeira substituição que foi feita foi aos 86 minutos. Não, estás enganado, foi aos 60. A primeira foi... Quem foi? A primeira não, foi aos 60, saiu o Luxo, entrou o Rui Figueiredo. Quase assim. Não, aos 60 minutos. A última segunda, que foi... Não, a última não chegaste a foi aos fazer. 80 minutos. Que não fizeste a última, que era E o a Gilberto. última ia entrar, não ia entrar o Gilberto, ia entrar o Salé, a última, e não entrou, porque o árbitro acabou o jogo. Mas eu, curiosamente, depois vi o treinador fazer a mesma coisa e não vi ninguém falar. Mas isso, esqueça. Aquilo que eu acho depois temos o jogo com o Ribeirão, que fazemos, se calhar, o jogo em casa que mais oportunidades de golos tivemos. Falhamos, inclusivamente, um penalti. Falhamos bolas debaixo da baliza, falhamos uma série de situações, empatamos 0-0. Num bom jogo da nossa equipa. Vamos a João, estamos a ganhar 2-0. Quem foi ver pode falar de jogo melhor que eu. Empatamos 2-2. E eu aí digo aos jogadores, pá, eu acho que é a altura de vir para aqui uma pessoa, acho que é a altura, e estou à vontade, porque podem falar com os jogadores isso, é a altura de mudar o comando técnico, pá, eu estou desgastado, eu estou cansado, eu não estou para levar com isto, e volto às minhas funções, e foram os jogadores que me vieram pedir para continuar a treinar a equipa. No final do treino, os capitães da equipa, o Telmo, o Miguel e o Tiago, vieram ao balneário porque reuniram-se, estiveram a falar e achavam que o melhor era continuar. E dá-se o jogo de Tirsense. E aí o que o Rui fala de alguma ingratidão, aí senti. Eu disse, não, desculpa, mas eu não estou para isto. E foi nessa altura que... Eu não estou para isto, Quase perdemos e vinhamos a baixar na tabela classificativa. Uhum. A situação estava a ficar perigosa, muito perigosa, e eu disse ao Pedro, reunimos logo no fim do jogo, e disse, Pedro, acho que é a altura, já temos as certidões, pá, pensarmos numa equipa técnica mais, que nos dê algumas garantias para a próxima época, pá, uma equipa técnica, uns treinadores, e foi quando aparece o Mr. Fim da Paneira, e ainda bem que apareceu, e ainda bem que conseguiu fazer um bom trabalho, e conseguiu colocar o Varzim, ou manter o Varzim nesta divisão. Há um bocado referiu-me que a decisão da passagem do Alexandre ao comando técnico, porque é que não ficou, no caso específico, eram os treinadores adjuntos de Augusto, o Lito e o Miguel, exatamente. Sim, ficou-se, falou-se, era. Só que entendeu-se que era preciso... Em termos de desgaste até próprio seu, era se calhar preferível. Sim. O problema aqui era se o discurso de ruptura que era preciso ter uma postura, o Zé tem a forma de liderar dele, mais low profile, mais parecido com a do Lito, que é da mesma linha, porque nós tínhamos duas opções só, porque quando partimos, pá, não podemos ir buscar o treinador porque estamos a pagar a 6, e pode-se dizer os nomes, o Dito, o Tozé, o Otávio, o Mota, o Lito e o Miguel. 6 treinadores. Ainda não sei se há mais algum, mas estes 6. Qual é a formação? Não, estou a falar só de treinadores séniores. O estava dos séniores, mas foi quem? O que está agora na coordenação da formação. Sénior, o Miguel era o segundo treinador dos séniores. Está onde? O Miguel Campos. O Miguel Campos não está na formação. Está na formação. O coordenador era o adjunto do Zé Augusto. Esse também é considerado como tal. Mais esse também. Mais esse, 6. Eu falei nos 6. São 10 treinadores no fundo. São agora, 6 treinadores. Sei, agora mais 4, 10. Mais 4, mas isto depois é de uma perspectiva de já termos as certidões. Só aqui uma coisa, desculpa lá. Sim. Para eu perceber aqui, ainda não percebi. O que é que tem as certidões com a contratação do treinador? Mas qual é a forma das certidões? Das certidões? Então eu vou contratar um treinador se eu não sei se vou escrever a equipa, se vou ter equipa esta época?
Então, mas assim, uma coisa. Mas a questão não é essa. A questão não é essa? Não, a questão não é essa. A questão é assim. É que há aqui uma perspectiva diferente. É assim. Não, vou pôr aqui ao Alexandre, desculpa lá. Deixa-me agora dizer, porque até agora deixa-me tentar perceber isto, não percebi. Não, mas é assim, está calado, mas eu também ouvi muito e nunca estive aqui para me defender. Também acho que a Pronto, altura agora mas de eu falar também um posso bocadinho contrapor um mais. bocado isso, não é? Sim. É assim, o que eu acho, e aqui chegamos a esta conclusão, que a Presidente a pagar a 10 treinadores neste momento, não é? Tem treinadores a mais, certo? Tem treinadores Tem a mais. treinadores a mais. Tem treinadores a mais. Há um treinador aí que já. Treinadores a mais, porque assim... Agora, por exemplo, o que está na coordenação, quando o treinador da equipa principal saiu, logicamente, teoricamente, devia ter ido embora com o homem, não foi? Não, mas tínhamos que pagar o ano todo. A grande diferença é essa. Mas vocês não É que pensaram nós nisso? ainda temos- Vocês nós pensaram nisso ainda quando- ter- Vocês pensaram nisso quando despediram o Miguel e o Mota? Pensaram? Miguel e Otávio, Mota. Otávio. O Otávio e o Mota. Pensaram nisso? O Otávio Mota, exatamente. Então vamos começar por aí. Para já, Começar por não, aí. eu do Otávio de Mota não posso falar porque foi antes da minha entrada. Eu só ok. falo Mas, do mas- Varzinho pronto, mas estamos aqui a falar no global. após a minha entrada. Tudo isto tem que ter uma decisões. história, não é? Tem que ter uma Sim, história, eu não é? só falo da Tem que minha ter uma história. entrada. E o que eu acho engraçado é o seguinte: vocês põem o problema desta forma, de uma forma, dão um no cravo, outro na ferradura. E eu vou explicar porquê. Sim. Vou explicar porquê. A mim não me choca nada, nem tem que me chocar, como é que uma nova direção chega a um clube e quer mudar a equipa técnica. A mim não me choca rigorosamente Sim. nada, porque é perfeitamente normal. Eu olho para aqueles gajos, os gajos merecem confiança, vou com eles. Tenho que lhes pagar uma época e meia, certo? Sim. Pronto. Contrato um novo treinador para acabar o resto da época e mais uma, certo? Exatamente. O homem, no resto daquela época que faz, demonstra não ter capacidade. Mas não demonstra que é na sua ideia. E se fosse Com livre... os resultados, com os Se os resultados, com os resultados. resultados. Então diga-me Estamos aqui a porquê. falar de resultados, não é? Sim. Eu não conheço nada nenhum. Sim, mas E eu sabe quando qual digo é foi- com os mas sabe resultados, é qual com mais foi- nada. Não ponham os resultados porque assim. Ah, não são na os resultados que segunda-feira. interessam? Não, desculpe lá. Eu Não posso vai. dizer- eu posso Espera dizer aí, pessoas desculpe lá. que Não vai dizer- aí com os resultados nem vender o que é fácil. Mas O é o que é Varzinho fácil. sabe quando o Zé Augusto entra em que lugar está. Aí eu que também daqui é fácil. Espera aí, vai-me responder ou não? Sabe em que lugar o Varzinho está quando o Zé Augusto entra? Sei. Em que lugar estava? Está ao oitavo lugar, nono lugar. O nono. Sim. O Varzinho sobe. Sim. O Varzinho já não sobe. Porquê que não Certo? sobe? Porquê que não sobe? Ia subir. ainda O não Varzinho tinha- ia subir. ainda não tinha- Não, ia não, subir. não, não, tempo podia Sim. ser Não, dizer. ia O subir. discurso Sim. dele foi entrar para fazer melhor. E tem servidores? Mas, O Varzinho não sobe. O Varzinho, espera aí, Vamos analisar. espera aí, mas eu quero analisar. Mas Exatamente, estás vocês a não me estás a deixam. analisar uma coisa que também não é o teu Vocês não me tempo, não é? deixam. Não, eu estou a falar a partir do Zé Augusto, porque eu Partido posso Augusto, falar... quando ele entrou pela primeira vez, o Barzinho estava Mas mal. vocês vão me Certo? deixar O qual objetivo foi do o Barzinho, objetivo? espera aí, o objetivo do Barzinho Não, era estava muito subir. bem, Barzinho. Deixa-me Estava acabar. muito Eu acho que bem. esteve. Alexandre, deixa-me estava acabar. melhor, Alexandre, deixa-me só. Só para ter. minha opinião. Não é isso. Falas da seguinte. Pronto, Vais então falar. deixe-me falar e depois vocês falam, não é? Porque já falaram demais sobre mim aqui, eu nunca falei. Quando o Zé Augusto entra, o principal objetivo, sabe qual foi? Baixar a massa salarial. Ponto 1. Perde só o melhor jogador da equipa. Certo? Pronto, não se esqueçam E esse disso. era o objetivo do Barzinho Não se naquela esqueçam época. disso. Era salvar a era- época. Era salvar a época e lançar miúdos. Sabe quantos miúdos lançou? Quantos não são? Nenhum. Nenhum. Não. Pedro Sá jogava. Desculpa, o Pedro Sá não jogava? Pedro Sá jogava. O Pedro Então Sá, vá ver. tu não ias ver os Vá jogos, ver, não sabias, então. Alexandre. Vá ver, então. Não ias ver os jogos, não sabias, ver, Alexandre. vá ver, então. O Pedro Sá jogou muitas vezes. Jogou? Olha, Com esse Otávio. treinador passou por Brasil, disse Augusto, Com não lançou Otávio. um único jogador. Um único. Não? Não lançou um único Não jogador. lançou nenhum Não, jogador. não lançou Pronto. nenhum. Tudo O bem, Pedro- opa. é que você, Pedro não é Sá a jogava. não é a minha opinião. Quer que eu lhe diga a equipa do Barzinho quando a gente Eu jogou? não é a minha opinião, é a realidade. Não, é que caramba. assim, eu falar Vocês muito não alto, falar parece deles. que dá Ah, razão. não, Sabe você- que eu lhe digo qual é a equipa do Barzinho quando chegou? O Zé Augusto, Miguel, Sim, Tiago, sim, Hugo Basto, sim, Nelson Agra, sim. a titular, Sim. e Telmo. Sim. Sabe quem era o trinco? Você diz que era o... E não jogavam, eu não Sabe jogava. quem é o trinco? Eu sei André titularíssimo. Pires. André Pires. Sim, podia ser titular, mas André jogava, mas Pires. jogava. André Pires, não. Eu até Lançou, duvido que tenha pá, tido eu acho convocatória. piada. Chegam 5 anos depois, os jogadores estavam a ser André lançados, Pires. dizem que lançaram os jogadores. É. Isto é inacreditável. pá. André Pires. Não, falar alto não deixa acabar. Não é falar André alto, Pires. não estou a falar Sabe alto, depois mas é que verdade. jogava? Eu não gosto de mentira. Não, é que gosto de assim. mentira, Não, pá. temos que. Eu não gosto de mentir. Ao Tem mesmo a tempo. internet. Mas que eu não gosto é de Tem mentiras. internet. Lançar jogadores. É fácil ver na Lançar internet jogadores. quantos jogos tinha o Pedro Sá até a Pedro Sá, altura. opa, vocês não Vejam só isso. Muito bem, vamos em frente na conversa e depois todos ao mesmo O tempo. Pedro Sá vai lançar complicado. para o Augusto. Isto é inacreditável, isto.
pá. É. Qualquer parte do mundo, pá. Muito bem, vamos em frente com a conversa, até porque todos ao mesmo tempo é complicado termos... Pelo SAI é fruto do bom trabalho que se faz na formação, que é o que não se faz Muito bom hoje. trabalho. Não se faz. Muito bem. Entretanto, o José Augusto acaba por ir embora. Vamos continuar com... A prática, Sim, vamos dar conta. Alexandre e Alfredo, vamos tentar ir em frente com a conversa. Entretanto, o Zé Augusto vai embora, o Varzim fica, então, já percebemos porquê, com o Alexandre à frente da equipa. A equipa tem ali 2 jogos realmente em que faz bons resultados, depois começa, de certa forma, a claudicar no campeonato. É nessa fase em que há a tal ingratidão, em que o Alexandre quase que abandona o Varzim, chega a pensar nisso, pelo menos, embora tenha ficado como diretor desportivo ainda, e vai-se buscar outro treinador. O facto é que a massa associativa, aquilo que lhes interessa, para além das certidões, eles não pensam nas certidões, nós sabemos disso. Eles não pensam se é preciso pagar 22 mil euros ou 20 mil, não pensam nisso. A massa associativa pensa nos resultados. Não, vocês não. Não tem nada a ver. Vocês não, eu não vou para a câmara, amigo. Pronto. Eu não sei quem foi, só estou a dizer. Eu sei se não interessasse, se não interessasse, eu tive a humildade da câmara. Se não interessasse, o Varzim neste momento estava na segunda liga e o Alexandre não estava aqui, nem o Pedro era presidente do Varzim. Eventualmente. E como é que vocês veem agora o futuro do Varzim? O que é que está a ser feito nesta altura? A época acabou, vocês ainda estão, de certa forma, a terminar esta época, mas já a preparar a próxima. O que é que vai ser feito? O que é que pode ser feito? O dinheiro que entra vai parar ao clube ou ainda não vai parar ao clube? Como é que está toda essa situação? Nós, neste momento, ainda não tivemos, por exemplo, a verba de jogo, ainda não foi atribuída, porque ainda não há, geralmente essa verba é atribuída ali por volta de fevereiro, março, e neste momento ainda não foi entregue, está previsto para junho, julho, vamos aguardando serenamente. Entrou o subsídio camarário como foi público, mas que havia, por exemplo, o subsídio camarário foi-nos atribuído 200 mil euros, que foi publicitado, mas não foi publicitado que 50 mil euros ficaram para pagar água. Ou seja, aos cofres do Varzim ficaram 150 mil. Pronto, e vai entrando, e é assim, o Varzim nesta divisão, independentemente de ter um orçamento alto, baixo, assim, não há outra hipótese, tem que lutar pela subida. Estamos de acordo. Não há outra hipótese. Se me perguntar como é que eu classifico a época, só pode ser, porque senão não foi. E na outra também era. E se me perguntar a mim qual é a classificação, qual é a classificação? A classificação para eu classificar a época 2013-2014, eu não tenho qualquer problema em dizer que foi desastrosa. Claro. Mas eu não fujo às responsabilidades. Eu não vou aqui refugiar-me e dizer tivemos um orçamento muito baixo. Isso serve para explicar algumas lacunas, mas assim, para mim, e quando cheguei lá no primeiro dia, o objetivo era subir. Falhámos rotundamente. Mas agora diga-me só isso. Rotundamente. Em relação a vamos analisar, tirando esse fator de certidões, para mim, sim. Tenho voo que sim. O Alexandre é que é diretor, é que gera essas coisas. Mas pondo, por exemplo, pondo a questão desportivamente, em questão de equipa técnica e plantel, onde é que o Varzim falhou? Onde é que nós falhamos? Foi no plantel ou foi na equipa técnica? No plantel. Falando desportivamente. Nós tínhamos lacunas que sabíamos, que foram identificadas. Nós sabíamos, por exemplo, que era um risco enorme irmos com 2 centrais. Para a época toda. Quando um até não era propriamente um central para ser titular. Porque nós perdemos um central no dia da apresentação. Nós, quando planificámos a época, temos 5 centrais. 2 deles júniores, que iriam integrar o plantel sénior. Para os 2, quem desse o clique primeiro, seria aquele, mas que iria trabalhar todos os dias com a equipa sénior. Que era o Vinícius e que era o Diniz Almeida. Foi relegado para a equipa B por questões disciplinares. Não, o Vinícius foi relegado para a equipa B porque não queria renovar o contrato e nós não vamos promover um jogador para depois o Varzim ficar de mãos a abanar. Mas não vamos aproveitar, não vamos renovar. Mas nós assumimos. Pode ir embora amanhã, pode ir amanhã, eu ia-te embora. Quem? O Vinícius? Não, então se ele era nosso jogador, nós relegamos para quê? Relegamos para a equipa de júniores.
O treinador de Júniores disse que não precisava dele. E como não precisava dele, ele subiu para a equipa B. Ou seja, nós demos sempre um espaço ao Vinícius para jogar. Não é? Por isso o Vinícius jogou sempre. Agora, se nós estamos a fazer uma aposta desportiva, em termos de evolução, em termos de valorização profissional do atleta, se o atleta também não quer, ou porque os empresários não querem, porque o atleta até quer, não quer renovar ou não quer dar essa valorização ao clube, ok, então iremos apostar no outro atleta que queira dar essa valorização. Isso eu compreendo. E o Roberto subiu, e cumpriu, e bem, mas eu não concordo com isso. os 4 ou 5 jogos, porque são jogadores... Não, mas espera aí, o Roberto subiu, o Roberto não subiu por Alagarder. Nós temos 3 centrais que estavam identificados desde o ano passado. Mas há aqui um problema que eu estava a fazer. Só uma parte em relação a isso. Sim. O Roberto eu conheço muito bem, eu conheço o Roberto desde miúdo, ok? Não ponho em causa as capacidades de miúdo, tem qualidades, é um grande central, tem um pequeno defeitozinho, um bocadinho pequeno, mas isso não interessa. Agora, eu faço uma pergunta muito objetiva. Há uma equipa B. Sim. Há uma equipa B. O Breno tem necessidade de centrais. Quem é que vai buscar a equipa B? Porque entendeu-se que os jogadores da equipa B não davam as condições... Não têm a qualidade suficiente para jogar a equipa A. Não davam as condições para chegar à equipa A. E por isso é que a equipa B... Não tem qualidade suficiente para jogar a equipa A, certo? Entendeu-se que aqueles jogadores dos Júniores... Mas assim, o Roberto não sobe dos Júniores para a equipa A. O Roberto antes faz jogos na equipa B. Sim, mas espera aí. Alexandre, mas há uma coisa... entendendo as condições precárias do Varzim, sim, temos de dizer assim, faz sentido numa realidade que já nos está desportiva ter uma equipa B? Não, faz. Neste sentido, nestes moldes, e vou-te dar exemplos muito simples. Mário ganhou rotinas na equipa B, o Antero ganhou rotinas e jogou e foi uma mais-valia para o meio-campo quando foi necessário, quer ao nível do treino, quer ao nível do jogo. O João Paulo ganhou andamento na equipa B. O Salé conseguiu subir porque senão andava perdido, porque não era um jogador para integrar o plantel sénior. O Roberto ganhou andamento na equipa B. O Vinícius ganhou andamento na equipa B. O Luxo tornou-se mais jogador, hoje é mais jogador do que no início da época, porque teve a possibilidade de jogar na equipa B. Mais uma série de jogadores que te podia dar, que foi importante a equipa B para eles crescerem como jogadores. Agora, se me diz assim, essa balança deve haver, tem custos. Os custos que a equipa B tem associados. O campeonato da equipa B é fraco, ainda mais fraco não é. Isso dizes, não sei se viste alguns jogos da equipa B. Não sei se viste a realidade da equipa B. Agora, na nossa, nós tínhamos 2 hipóteses. Ou escrever uma segunda equipa de júniores. Na equipa do Distrital, que não vais ganhar rigorosamente nada, zero. E os custos, ao nível da taxa de jogo, ao nível das inscrições, são mais ou menos semelhantes. Ou então o quê? Eu tenho muitos jogadores da equipa de júniores este ano que eu preciso perceber se vão dar o clique ou não. Vamos dar um exemplo. Nós temos o André ao ponta de lança, que foi uma mais-valia. Tu achas que o André, o Barzinho diz assim, vamos apostar para subir para o ano? Achas que o André vai ter a vida facilitada para ser titular da equipa? Mas o André não pode parar a sua formação ficando parado e a treinar. Mas houve alturas em que o Varzim estabelecia protocolos com outros clubes e se calhar mas ficava o problema muito mais barato. Para o não clube, fica não porque tu não tens observação ao nível do treino, não tens observação ao nível do jogo e tu não tens hipótese de os observar, nem sabes como é que estão a treinar. Agora, se me diz assim, temos que aprimorar aqui, temos. E depois não é só isso. É que tu hoje chegas aos Posente, ou chegas ao Marinhas, ou chegas ao Fão, eles querem os jogadores deles. Não é tão fácil tu chegar lá com 5 jogadores de Varzim e dizer assim, olha, eu tenho aqui os miúdos, eu também tenho júniores. Porque se ligaram-me este ano dos Posente, por exemplo, no início da época, que eu tenho uma relação de amizade com todos eles, não tens aí 4 ou 5 jogadores, e disse, tenho aqui 4 ou 5 miúdos que entre está na B e aí até te posso... júniores eu tenho os meus. Eu disse, então queres que te mande o quê? Jogadores da equipa sénior? Porque isto também agora, todos os clubes veem num miúdo de 18 ou 17 anos o Maradona. Um dos argumentos que eu ouvi é que a equipa B serviria para pôr precisamente esses júniores que saem de 17, 18 anos a jogar também com jogadores mais velhos. Mais velhos, por exemplo, era isso que o meu raciocínio estava. O Marinho jogar com jogadores júniores em bons campos, porque o Campeonato Nacional de Júniores hoje em dia tem boas condições, todos eles. É diferente de jogar com o Quinho no Paredes, que lhe mete o cotovelo a saltar. E ele cresce. A jogar com os júniores são todos meninos.
O André, por exemplo, já jogou na equipa B esta semana. As dificuldades que ele teve a levar com 2 centrais no meu peso, na minha altura, são diferentes com meninos de 18 anos. E ele cresce. E levou, e teve que se levantar, e leva com o cotovelo na boca. Pá, porque é assim. E eles têm que perceber que vão para uma divisão, que vão jogar com miúdos de 19, de 20, 30, 35. E aqueles malandros que estão a saltar no ar e a dar pelo chão, não são os meninos inocentes que jogam nos júniores. E a equipa B foi nessa perspectiva. Se me diz assim, correu tudo às mil maravilhas. Não, porque o normal... Mas achas que era o timing ideal este o ano? Normal Este ano, é... construção? Sabes porquê? Não. Porque tu se fores para o campeonato... Não porquê? Não, eu vou explicar porquê. Não, para aí, Eu vou explica explicar porquê. Eu vou Sabe explicar quais porquê. são os condicionantes da equipa B? Isso é bom explicar. Sabe quais são os condicionantes da equipa B? Quais condicionantes? Os condicionantes que têm a inscrição de uma equipa B. Não sabe, está a dizer que não, sem saber. Não É sei que se se- nós estivéssemos no campeonato profissional, Sim. tínhamos que ter 20 profissionais. Sim, sim, sim. E aí não havia timing para escrever a equipa Exatamente, B. exatamente. E assim temos 3 anos Sim. em que o Varzim só é obrigado a ter, e que no último ano, mesmo que o Varzim suba aos nacionais, Sim. tem um ano de adaptação que pode jogar na mesma com os Júnior. Exatamente. E por isso é que o timing certo era este. Mas eu estou Porque se o Varzim sobe este ano, por exemplo, Sim. sobe este ano, para o ano ainda podia jogar como amadores, Para outra mas no terceiro ano tinha que reformular tudo. Sim. Isso eu sei. Percebe? Pronto. E Mas então há o questão- timing ou era agora, ou então, como nós temos um projeto que eu não acho que o Varzim, independentemente da direção, ser chefiada pelo Pedro Faria, Luís Oliveira, Lídio Marques ou Lopes Castro, o Varzim não pode ficar muito mais tempo nesta divisão. Não, Isso não, aí não. temos de estar todos de acordo. Estamos todos de acordo. E estamos todos de acordo. Nada bem. Cada ano que o Varzim Até passe nesta eu- divisão é mais um prego no caixão do Varzim. Não, estamos todos de acordo. Isso estamos todos de Agora, acordo. E estamos todos de nós acordo. o me lançamos agora, e daqui do fim dos tais 3 anos, sem custos na mesma, e chegamos à conclusão dizendo assim, opá, não dá, porque nós E eu não vou explicar- podemos mas posso ter. explicar uma coisa em Ou relação a então, isso? vamos ver, porque assim, os custos da equipa B é zero. Não, Zero, Tem os as zero, taxas de não, jogo, não. é E os as transportes, locações, as tem locações, custos, tem temos custos, a tem colaboração da Câmara, Não, mas tem custos. em termos de, tem o custo, se tivéssemos Mínimo, uma pronto, segunda seja. equipa de júniores, também a teríamos. Exatamente. E depois isso, mas eu vou-lhe dar mais um exemplo de porque é que foi criada também a equipa. Porque nós chegamos, Mas na equipa B tens jogadores com contrato, não tens? todos eles têm que ter contrato connosco. Todos eles têm um Tem contrato parte, profissional tem na parte. gaveta. Sim, mas no caso dos Júniors não era obrigatório. certo? Não, todos Sim, mas tem eles. jogadores não. que transitaram O para anos plano profissional anteriores. mais desportivo. Nós temos Desportivo um é profissional. contrato, assino contigo a ficha normal, mas o Varzim fica salvaguardado. Se disser, se eu quiser acionar, tu não vais acionar porque eu tenho o contrato. E isto tu queres ou não queres. Nós não vamos perder qualquer jogador aqui porque isto é muito fácil, porque há muita gente também a ver a segunda elite. E nós não vamos ter qualquer jogador da elite que não ganha nada, está com um contrato amador e vai-se embora e tu não estás seguro. Agora dizer assim, opá, não me interessa, vai embora a vida dele, tudo bem, amigos na mesma. Agora, eu sei que quem sobe dos séniores, ou os séniores, tem ali mais um ano para dar o tal clique ou não. Mas, Porque jogar nos séniores e nos júniores, mas como eu estava a dizer, porquê é que é criado? Nós chegamos ali a fevereiro, foi quando tivemos que fazer, efetivar a inscrição. Os júniores estavam numa situação muito delicada na tabela classificativa e corríamos o risco de descer. E depois nós tínhamos, lá está, 3, 4 jogadores já sinalizados, 3 centrais e o guarda-redes. Assim, opá, um ano no distrital eles não vão evoluir. Porque nós íamos jogar no distrital, na segunda divisão. Eles não vão ter a mesma evolução do nacional. E começamos a pensar, em vez de... E aparece-nos a tal convite da Associação de Futebol de Porto, que se me dissesse assim, entravas na última divisão do distrital, pá, não tinha interesse. Claro. Quando eles vêm, elite, opa, nem era para a elite primeiro, era para a primeira divisão. Só depois é que aparece o Leixões, o Rio Ave, Passos Ferreira, não sei o quê, e o convite é feito para a elite. Porque nós até pensamos, porque inicialmente queríamos englobar júniores, fazer ali um misto, se a equipa de júniores fosse mais forte, porque se lembrarem, fazerem uma retrospectiva, o Marinho não começa a jogar nos júniores. O Marinho começa a jogar na equipa B. Quando sentimos que era importante também, que fazia falta, porque o guarda-redes dos júniores também não estava a dar a segurança que era preciso, então o Marinho volta outra vez e colocamos para tentar não meter, e muitas vezes o Marinho, o Roberto, o Gamboa, jogavam ao sábado nos júniores e iam fazer 45 minutos a ver. Percebes? Para ter essa evolução de quê?
pá, júniores, o jogo decisivo, o jogo que nos interessa ganhar, e depois, pá, vão à B ver o que é bom. Vão ao Candal, e vão ao São Pedro da Cova, e vão ao Rio Tinto, pá, e vão começar lá a levar cacete, e a saltar lá no ar, e a dizer ao pai, olha, ele deu-me um cotovelo, e vão crescer como homenzinhos. E a equipa B nasce também dentro dessa perspectiva de salvaguardar uma hipotética descida da equipa de júniores. Felizmente, o António Carlos consegue manter a equipa, pá, e conseguimos reformular aquilo. E reformulamos, vamos pensar. Agora perguntas-me, houve muito defeito na equipa B? Houve, foi o primeiro ano. Foi um ano de aprendizagem para todos. Agora deixa-me só dizer como em relação a isso. Isso que estás a dizer, concordo plenamente. Não estou em desacordo disso. Esses princípios, eu concordo com eles. Sim. Não estou em desacordo em relação a isso. O que me custa a mim, e é isso que eu ainda não percebi, é como é que a elite da Associação de Futebol do Porto, que é o escalão abaixo do Campeonato Nacional de Séniores, qual é a diferença que há aí? E vou dar uma explicação única. O Varzim, nestes últimos anos, e eu sou testemunha disso, subiu a Séniores, pá, a grosso modo, pá, sei lá, 12 jogadores, 13, não interessa, 15 eventualmente, pá, com aproveitamento de 90%, falhou-se em alguns, que é perfeitamente normal, e não tinha equipa B. E diz assim, mas houve jogadores que o Monte Beco não jogaram. É verdade. É verdade. Mas estarem, treinar diariamente com a equipa sénior, estarem treinados na... Sim, mas sabe quantos jogadores estavam a treinar diariamente com a equipa sénior? E da B vinham treinar com a equipa sénior? Mas espera, deixa eu explicar isto. Eu não estou a essa questão, eu não ponho essa questão. Não, mas é assim, o que está a dizer é exatamente igual. Não, é uma diferença. Não é igual. É uma diferença. O que acabou de dizer. Não, eu quero dizer o seguinte, quando não havia equipa B no Barzinho, eu estou a dar aqui uma explicação do que não acho muito plausível. Sim. Embora me estás a dizer em relação à equipa B, eu percebi e até concordo. Agora, os resultados vamos ver disso. Agora o que eu estou a dizer é o seguinte, quando o Barzinho não tinha equipa B e conseguiu subir cerca de 15 jogadores ou mais, opá, como quantos jogadores, 15, diga-me de nomes que subiram todos ao mesmo tempo? Não foram ao mesmo tempo, em épocas diferentes e gradualmente. Não, mas por época. Em cada época subiram 4 jogadores. Não, 3, 4. 2 ou 3, seja 2 ou 3. É uma boa média. Este ano, sabe quantos é que subiram? Mas para, deixa-me explicar isto agora. São, por exemplo, esses 3, só este ano, na equipa B, jogaram 3 júniores, que foram titulares da equipa sénior. Pronto. E agora, ia sair da próxima época, em princípio... Não, mas ainda são júniores. Isso não acontecia. Porquê que foram titulares? Porque foram para a equipa B, mostraram capacidade na equipa B, e no ano que são júniores, foram, eu desde o Zé Diogo, júniores a jogar na equipa B, na equipa principal do Varzim, não me lembro. O Zé Diogo... Foi o último. Desde o Zé Diogo. E depois, no ano que subiram, que fizeram uma aposta para aí... Eu estava a falar de divisões diferentes e campeonatos diferentes. Exatamente. Não, eu estou a falar só na segunda B. Na segunda B, no ano que subiram, diga-me quantos júniores primeiro ano jogavam na equipa titular. Jogava o Ruizinho. Mais nenhum. Este ano chegou a ter Gamboa, Roberto, Pedro Sá, que é segundo ano sénior. Chegou a ter Vinícius. É o segundo ou terceiro ano sénior. João Paulo já saiu. Por exemplo, o João Paulo é um jogador que, se calhar, nessa altura, se houvesse equipa B, teria crescido na equipa B, poderia ter sido chamado a qualquer altura. O Antero é um produto que, se não houvesse equipa B, não estava no Varzim, de certeza absoluta. A história do Antero eu conheço bem. O Antero não é no profissional do Varzim, não foi no profissional do Varzim. Sim, mas o que eu estou a dizer, veja, se me percebe, se não houvesse equipa B, o Antero já consagrado. O Antero é craque. Agora, o Antero, se não tivesse... Foi proposto um contrato. Vou emigrar para a Costa com a minha namorada, pá, boa viagem. Pronto, mas o Antero, se não tivesse a equipa B, viesse treinar a equipa sénior do Varzim, acha que o Antero ficaria na equipa sénior do Varzim se viesse no início da época a treinar com os outros? Não sei. Não ficava, como é lógico, isto nós estamos a iludir. Eu não sei se fica. Isto estamos a enganar, a jogar no escuro. É óbvio que o Antero, com qualquer treinador, se o jogador é bom jogador, se é bom jogador, mas o treinador já tem aqueles 6 montados, o treinador já tem o Pedro Sá, já tem o Nelsinho, o Rui Figueiredo, já tem o Nani, já tem o Luxo, já tem não sei o quê. O Nani, como é a dizer do Antero? Não sei, mas o Nani já cá estava. Mas isso não quer dizer que seja o que vão jogar, não é? Mas o Nani tem contrato, eu não estou a dizer que
começou que já o tem ano passado, contrato. Não, mas já tem contrato. Nós tá não bem. podemos mandar os jogadores Tá com o bem, contrato tá bem. embora. Está bem, sim, está bem, está bem. Isso Se eles têm contrato, alguém é que nos seja fez. titular, não é que vai ser Agora, nós jogar, podemos não é? chegar a jogadores com contrato que nos enganamos, por exemplo, e dizer a ele, oh, meu amigo, queres ir embora? Se ele disser, não, eu quero ficar. Mas isso é então, normal, o que é que eu vou isso é fazer? normal, isso é normal. Em todos os anos, há aqueles jogadores que a gente diz assim, opá, eu vou dar 200 euros, que o miúdo não vai ser convocado, e ele chega lá e titular em todos os jogos. E há aquele que a gente diz assim, vou dar 1000 euros, vai-me partir isto tudo, e chega lá e não anda. E por isso é que quando se diz é caro e barato, eu vi uma vez uma definição do Figo e do Cruyff sobre o Figo, dizer, o Figo foi o jogador mais barato que eu tive na história, porque joga ao domingo à quarta, domingo à É o que quarta, nós vemos domingo à aqui. quarta. E nós vemos aqui outra vez. O C de graça é caro para o Barzinho e para o Barzinho o C de graça. O ser de graça O C de graça depende, ia ficar muito caro. depende das Ia ficar muito expectativas caro. que nós temos Não, para estou lá, não, e voltar um bocadinho ao treinador, que nós isto no Sim, isto sim, não foi posso bem, falar do mas- treinador. Do treinador para acabar e dizer Sim. porquê que o Zé Augusto fica. Porquê? Porque nós queremos mudar. Muito simples, nós queremos mudar e eu sempre defendi que eu quando lhe dou uma tarefa a alguém, essa tarefa, e o treinador diz que é capaz, eu tenho que ir até ao fim, até ele me dizer que já não consegue. Mas presta atenção, mas ó, Espera aí, mas espera aí. há momentos é que. Espera aí, não é? nós, Já não é só ele e. nós, é o povo, não é? viramos, É chegamos, o repare, o Zé Augusto em primeiro não puxava, ou melhor, o Zé Augusto quando ganhava era mau, quando perdia Era era péssimo. péssimo, e quando empatava era medíocre. Exatamente. Ou seja, o Zé Augusto ia em primeiro era mau, e em segundo também era péssimo, porque o Zé Augusto nunca andou fora dos 3, 4 primeiros lugares. Até uma certa altura. Não, quase sempre. O Zé Augusto é despedido em quarto lugar. O Zé Augusto é despedido empatado com o Felgueiras em quarto lugar. Só que já não tínhamos, em termos de... O Zé Augusto está a 5 pontos do Vizela, faltam 2 jogos, só que nós perdemos gol a Varedes para o Vizela. E nós fizemos a avaliação no fim do jogo do Vizela, que é o jogo que marca a nossa época. É o jogo em casa com o Vizela. E agora eu digo-lhe como é que perdemos o jogo com o Vizela. No pormenor. Porque nós, o jogo com o Vizela, diz-me assim, nós tínhamos um futebol espetacular com o Zé Augusto. Não tínhamos, ele é o próprio a reconhecer. Mas diga-me uma coisa, então vamos falar, e vocês falaram aqui dos 3 grandes. O Benfica deste ano é mais espetacular que o do ano passado, não? Não é? É mais objetivo. Este ano foi campeão, o ano passado não foi. Mais pragmático. Mais pragmático. Certo? Mas a questão é que Qual é a avaliação? Não, estamos a falar... Sim, mas tem qualidade, tinha qualidade mesmo para ganhar o E nós campeonato. estamos em primeiro lugar. Nós viramos a primeira volta, se bem se lembra, em primeiro lugar. Vamos o primeiro jogo da segunda volta, perdemos em Felgueiras. 3-0. Um jogo péssimo. Muito mau mesmo. E a partir daí a equipa quebra. A nossa segunda volta é horrível. Mas é assim, quebramos nós, quebrou Felgueiras, quebrou Guimarães, cada equipa ia quebrando. Porque o Vizela... Alexandre, e não é nessa altura, como estava Mas nós como estavas temos, a dizer- nós temos essa reunião. Porque Não, nós mas falávamos... como estavas a dizer, Ivan, Sim. tu dás uma tarefa e queres que a pessoa cumpra até... Sim, mas se eu pergunto... Mas também basta Mas perceber nós perguntamos... que o barco começa Nós a meter água, não é? perguntamos. Mas é assim, tu tens consciência do É valor isso. do plantel e tens consciência do valor do plantel dos adversários. Oh, Tomás, mas E eu nesse também... dia a ver, o Varzinho estava Tem melhor claramente plantel? acima deles. Sim. Ou seja, Mas isso depende da tua perspectiva. Repara uma coisa. Se tu me trouxeres... Se tu me É a trouxeres... minha opinião. Acho que o eu plantel também do Varzinho concordo era com a superior aos opinião. outros, claramente. Mas depende. Claramente. Mas depende, mas o Varzinho dependia muito de 3 ou 4 peças estarem bem ou não. Bem, está bem. Mas E eles também. E nós, repara uma coisa, nós chegamos a uma altura... Isso não é desculpa, todas as equipas dependem. Não, nós chegamos a tirar uma proveito altura... deles. Eu Nós acho que o temos problema era esse. 3 centrais. A qualidade técnica do 3 treinador ou 4 não tirava. centrais, em que o Gaspar tem um abaixamento de forma, que é normal, com a idade do Gaspar, a época, à medida que vai avançando, também a recuperação, porque eu também não joguei até tão tarde, mas senti isso, e foi por isso que deixei, porque a recuperação, o acordar à terça, à quarta e à quinta é diferente já. Nós com 20 anos jogamos ao domingo, à segunda estamos frescos como alface para treinar. Aos 33, à quinta-feira, a gente ainda está um bocado morto. É normal baixar. O Agostinho nunca foi um central, digamos assim, de dizer vai ser, é um Nunca agora. percebi como é que isso vai para Agora, assim. por exemplo, eu vou-lhe dizer, sabe porquê? Eu falei com o Kaiser. Sabe quanto é que o Kaiser Com queria? informações técnicas que era jogador Pronto. sem qualidade. Certo? Pronto. Certo? Mas isso é só... Mas Desculpa, o verdade ou diga-me mentira? assim, mas diga-me assim... É verdade ou não é verdade isso? Eu não vou pormenorizar porque é assim, Mas isso é eu verdade. guardo para as avaliações que nós temos e que é tal coisa, nós há jogadores que esperávamos mais ou menos. Agora, o Agostinho nunca foi
numa perspectiva de ser titular absoluto. Nós tínhamos o Hugo Lopes, como eu lhe disse. Nós começamos com 5 centrais. Quantos jogos fez o Agostinho? Fez quase todos. Só não jogou quando estava magoado. Quando estava... Inicialmente fez jogos todos. A dupla de centrais foi sempre o Agostinho. Até porque não tínhamos outro. E o Gaspar. Depois tínhamos o Vinícius, que foi jogando... O Lopes que saiu... Porque nós começamos, como eu disse, com 5 centrais, no dia da apresentação, perdemos 2. O Hugo Lopes, que diz que teve uma proposta fabulosa e foi para o Beira-Mar, e nós em termos financeiros não fugimos, e temos o Diniz Almeida, que o empresário o fez-lhe a cabeça, pagou ao Varzinho os direitos que o Varzinho tinha porque tinha um contrato de formação com ele, pagou o valor devido e foi embora a vida dele. Tão simples quanto isso, porque como sabe agora, nos Júniors os jogadores são livres de ir embora para onde quiser. Nós ainda tínhamos salvaguardado a ficha de renovação, eles pagaram, foi embora a vida dele e ficamos com 3. Ficamos com o Vinícius, com o Gaspar e com o Agostinho. E o Vinícius surpreende no início da época. O Vinícius faz um torneio de verão espetacular. Grande nível, a jogar com equipas com o Famalicão, que é com o Rio Ave, o Vinícius muito bem. E nós aí vimos, não há dinheiro. Vamos ver o que é que isto dá até dezembro. E se em dezembro for preciso apostar, porque foi-nos oferecido muitos centrais. Sim, só que era assim, e eu não conhecia. O que andávamos, porque se aparece um central, diz assim, um Kaiser, eu trazia logo. Se me aparece um central que eu diga assim, este gajo vai meter-se aqui de pedra e cal. Agora, o que aparecia era do nível do que nós tínhamos, ou então do nível do Vinícius e do Roberto, que eram também apostas, a apostar em alguém, e que nós temos, para apostar, vamos apostar no que é nosso. Que é sempre a política. Em circunstâncias iguais, apostamos no que é nosso. E o Vinícius, como deu cada vez melhor resposta, vamos ver o que é que dá. E o Zé sempre pediu um central a mais. E é aí que a gente chega a uma altura do ano, começamos a sofrer golos um bocadinho estúpidos. Começamos a sofrer, nós vamos... E chega o jogo de Vizela. O jogo de Vizela. Nós com o Vizela temos um jogo perfeitamente controlado. E é um canto aos 44 minutos. E um jogador nosso, lá está, um bocadinho imaturo, que é o Sá, é assistido aos 44 minutos e a bola entra no lado que o Sá devia estar. E esse lance muda o jogo, porque logo a seguir o Vizela tem outra oportunidade para fazer o 2-1 e vai para o intervalo em ascendente, e nós, com a derrota que tínhamos vindo a semana passada, a duvidar, a primeira jogada da segunda parte é golo. Um remate de ressaca 2-1 para o Vizela. E nós, e foi a panagem durante toda a época, nunca conseguimos virar o resultado. Não havia força anímica para virar, não havia, ou porque não se acreditava, não me pergunto, nós é que temos que analisar e ver o porquê disto, mas o certo é que nós sempre começávamos a perder, não conseguimos virar, nós nem com o Lixa conseguimos virar o resultado. É uma equipa banal que devíamos, eu já fui o primeiro a assumir aqui, com o Lixa, até com o tal Manel, que o Jorge Jesus disse que jogava no lugar do... Não joga o Matites, joga o Manel. A equipa vai ganhar bolas. Tínhamos que ganhar, tínhamos a obrigação de ganhar, mas perdemos. Eu assumi claramente a culpa da derrota, assumi que foi eu que falhei, que estava à frente eu da equipa, os jogadores deram tudo, tentaram, não conseguimos. O único culpado fui eu e assumia logo, não tem qualquer problema. Agora, esse jogo marca depois todo o resto da época. Porque desacreditou, depois vamos a Guimarães, e lá está, como tu dizias, a equipa não ser melhor. O Guimarães mete-nos reforços da equipa A. Sim, pronto, mas aí é uma condicionante diferente. Sim, ele já leva-nos para a terceira derrota já. Tem tudo que apostar. E leva-nos para a terceira derrota. Porque se tu reparares, o outsider aqui, que ninguém estava a contar, toda a gente estava preocupado com o Ribeirão, com o Famalicão, com o Varzinho, com o Felgueiras e com o Guimarães. E nunca ninguém prestou atenção ao Vizela, que se me perguntas a mim, é das piores equipas, na minha modesta opinião, da nossa divisão. O certo é que eles foram ao segundo lugar. Porquê? Agora dizes-me assim, qual era a equipa mais solidária? Qual era a equipa? Eles contra nós, a partir do momento que nós sofremos o 2-1, eu estava no banco e disse, nós nunca mais vamos lá. Não estava, a vontade deles, entre a ajuda deles, o arreganho deles, aqui apanhamos a ganhar isto, caiu-nos do céu, nunca mais vocês chegam cá. Porque eu acho que falhou muito, sabe o que é? E não pôr em causa as qualidades técnicas ou táticas dos jogos. Mas eu acho que havia sempre um divórcio entre o grupo de trabalho e os alunos. Entre o grupo de trabalho não. O que passava, Tomás, essa tal solidariedade o que passava e o que se tentou
por exemplo, quando eu fico à frente, era que gozasse de algum, não, que gozasse de alguma acalmia que não houve, e eu reconheço, não houve. Também nunca gozei de algum, como é que dizer, alguma tolerância. Acho que as pessoas viram logo por maus olhos. Pá, não sei porquê. Não me perguntes. Exatamente, se me perguntares, diz assim, eu neste momento não passo a ser treinador. Nem no Varzim, mas garanto-te uma coisa. Se um dia disser eu quero ser treinador, porque eu gosto de me preparar para as coisas, um dia se eu quiser treinador vou tirar o curso de treinador, só tenho o nível 1, que fui obrigado porque pediram, e eu já te contei a história como é que fiquei nas fazendas, é na base da amizade, porque aquilo é madurismo, é na base da amizade, não tem nada a ver com isto. Um dia que eu queira ser treinador, posso dizer, podia vir a ser o Vilas Boas, o Varzim não voltava a treinar. E posso dizer isto, está em direto, está gravado, eu o Varzim jamais voltaria a treinar. Quando tomaste a decisão de ficar no Varzim como treinador ou chama o que quiser, não interessa nada, sabias que estava sujeito a duas coisas importantes. Eu sabia, Sr. Alfredo, é assim, eu era o primeiro a saber, eu se perder vão-me matar, porque é assim, a situação não era ideal, digam assim, o Varzim estava tudo normalmente, aquela era a solução, nunca, foi a pior solução possível, mas era a única viável naquela altura. Em dois sentidos, primeiro, porque expuseste a uma situação complicada. Eu sabia, mas segundo, isso eu sabia. Os resultados foram catastróficos. Não foram dentro da mesma linha. Se nós analisarmos, se me perguntar porquê que ficou, diz-me assim, estavas à espera de sofrer tanto. Não, cara, eu quando fiquei, eu disse ao pessoal, pá, eu vou ficar mais algum tempo. Mas a crítica que eu faço... disse, olha, nós vamos tentar fazer esta falsa derrota. Como é que é possível? Porque eu acreditava nos jogadores que fomos nós que escolhemos, conhecia o potencial deles, sabia o que podem dar, sabia aquilo que eles têm. Agora, digo assim, correu mal, correu. Mas, estava à espera que corresse tão mal. Deixa-me agora acabar sobre o raciocínio. Isso é que eu perguntei. Não, mas já aquela mudança, sabendo o que sabes hoje, terias seguido esse mesmo caminho? Rui, teria, porque no Varzim, naquela altura, como eu estava a explicar, havia três soluções. Ou era o Lito, que era o discurso, ou era uma liderança parecida, vocês queriam dar, digamos que a chicotada. Ou era o Mota, que estava nos Júniores, mas que estava ainda a começar, tinha um mês de Júniores, um mês e meio, e estava numa luta pela manutenção com os Júniores, e daí para baixo não havia mais ninguém. Mas aqui uma coisa, internamente. Mas aqui uma coisa agora. Porque um juvenis ainda era um miúdo, era um mês, e não dava para mais nada. Ou seja, e quando nós avaliamos, o Pedro disse-me, pá, nós temos de ter noção, o Pedro foi quando falámos, disseram, pá, tu podias ficar, mas assim, eles vão-te matar. Nós sabíamos, estávamos num gabinete fechado os dois. Ele disse, isto qualquer eles vão-te matar. Eu só lhe disse a ele. Eu só lhe perguntei isto. E eu não aceitava esse desafio já. Não, eu só lhe perguntei, sabe qual foi a única pergunta que eu fiz, olhos nos olhos ao Pedro? Pedro, o que é melhor para o Varzim? Pá, para mim era tu ficares, então esquece o resto. Mas vão-te matar, esquece. Mas fizeste mal. Mas podias não foste inteligente. Desculpa perder o Alexandre de diretor. Desculpa lá, não foi inteligente. Tanta coisa mal, não mas é que não aqui naquele momento a defesa do Varzim. Não, mas a questão é essa. Não é assim que se faz. Não é esse que se faz. É com inteligência. Mas essa. Não, isto aqui estamos a falar. Deixa-me acabar o raciocínio agora. Estamos a falar. Sabe porquê? Não, mas sabe porquê? Estamos a falar porque as coisas, os dois primeiros, porque se corresse na sequência dos dois primeiros jogos, neste momento, se calhar, uma coisa que eu defini com o Pedro, pá, atenção, quando estivermos a preparar a próxima época e quando aqui nos preparar, quando a manutenção estivesse garantida, o treinador tem que entrar. Falta 2 jogos para aí. Faltam 2 jogos, 3 jogos, 4 jogos, 5 jogos. Não antes, 3 semanas ou 4 semanas antes. A prova das certidões. Mas 3 semanas ou 4 semanas antes. Mas isso eu disse, os próprios jogadores pediram para ficar a tomar conta da equipa. Temos de ser inteligentes nesses momentos. Mas os próprios jogadores sentiam-se bem, sentiam, diziam, pá, a equipa está a evoluir em termos de qualidade de jogo, sentimos melhor, estamos mais identificados, vamos trocar agora. Há duas aqui por trás o que é preciso dizer. Quando um clube, e o futebol, se você está aqui, sabes que é o futebol é um desporto que move muitas emoções e normalmente as pessoas que gostam dos clubes são um pouco racionais, não é? Sim. Pá, querem resultados, quando estão mal. O Varzim estava a caminhar para o abismo. Ok? Sai o treinador. Muito bem. Ok. Pronto, estamos de acordo. Pá, não estava a chegar lá. Sim. Vai embora. É a via mais fácil, não é? Embora eu
Digo-te uma coisa, eu sou defensor da continuidade. Mas por isso é que eu também sou defensor. E até ser possível matematicamente o objetivo, fomos mantendo o treinador. Mas eu escolhemos, bem ou mal. Sim. Bem ou mal. Sim, mas eu também sou defensor da continuidade. Isto agora, por exemplo, os portistas, o Lopetegui, toda a gente está com esperança. Mas isso e isto aqui, o mesmo risco é igual. Se isto correr mal, o André foi buscar o Sub-21 à Espanha. Se correr bem como as boas, o Pinto Costa é o maior. Mas, descobriu ali outro treinador. Ele até descobre treinador. Ele até vê treinadores. É a mesma coisa. Deixa-te acabar mal. A mesma coisa com o Sporting. A mesma coisa com o Sporting é que o Marco Silva, neste momento, chegou o profeta, o Messias, que vai falecer do Sporting. O Marco Silva vai acontecer, se acontecer, e Deus queira que não, eu acredito que não, o mesmo para o Paulo Fonseca, porque o ano passado, por esta altura, os portistas estavam todos contentes que temos o melhor treinador do mundo, que levou o Passos Ferreira à Liga dos Campeões. Só que assim, aquilo, o futebol, há este futebol aqui que todos nós percebemos, e depois há aquele que tem a bola, e a bola bate na barra e entra. Mas é naquela altura, havia um treinador que as pessoas viam o trabalho, que as pessoas gostavam. E o que sabia sendo contratado, era mais fácil aceitá-lo. Vamos só. Deixa-me dizer assim, Marco Silva, digo, ok, levou o Estoril 2 vezes. Dá-me alguma margem para acreditar. Vamos só tentar acabar esta. Só fui buscar um treinador que eu não conheço. Deixa-me acabar o Mas o Paulo Fonseca, por exemplo, e o Lopetegui é exatamente a mesma coisa. O Lopetegui ninguém conhece. E o Paulo Fonseca havia grandes expectativas. E o Paulo Fonseca correu mal, se calhar também pouco por culpa dele, porque o Porto do ano passado é diferente do Porto há 2 anos, há 3 anos, porque jogar com o Carlos Eduardo, com o Zé Furi, não é uma coisa vamos só deixar de tentar até porque estamos a chegar ao final, eu quero ainda falar do próximo ano, o que é que vem aí. Não, há uma coisa que eu ia dizer, não estava a fazer ao bocado, era o seguinte. Ainda estás a pensar nisso? Não, mas é que eu tenho que perceber, que eu não percebi. É só para quebrar o gelo, calma. É um galinho de água. Não, estou bem, estou calmo. Era só trazer uma coisa que eu não percebi. E a crítica que eu fiz aqui, e acho que temos todos, era... Ficou por tardio. Ficou por tardio e não só. O caso do Alexandre ter passado a treinador, acho que havia aqui uma... não jogava diretor desportivo e treinador do Brasil. Mas nós falamos do Marco Silva, foi assim. Comigo não ia acontecer isso. Mas deixa-me só. Mas o Marco Silva também era diretor desportivo e hoje é treinador de Sporting. Abdicou da função de diretor desportivo. Que era profissional, passou a treinador. Não, acumulou as duas. Só no fim da época é que depois correu bem. Depois é que correu bem e ele disse: eu agora quero ser treinador. Uma coisa que eu tinha salvaguardado com o Pedro, e ele é desmentido, só estávamos os dois, por isso também só há a minha versão e a dele, não há mais nenhuma. Tudo o resto que corre. E há dos jogadores, que eu sempre disse, atenção, que eu nunca vou ser o treinador da equipa do Varzim. E isso disse várias vezes no plantel. E a versão do Marco foi igual. E do Paulo Ferreira, ou do Paulo... Fonseca. Não, do Belenenses agora. O Marco Paulo, que também era diretor desportivo e era treinador. Vamos concluir então. Isto não é virgem. Agora, a única situação virgem é que ele desde o início disse: eu não irei ser treinador do Varzim. A questão é que eu estou mais decisões. E eu estou com a oferta um bocado. E eu no. Não, é que eu vou aqui esse risco de ficar logo sem o diretor e sem. Eu corri esse risco porque ninguém obrigou a isso. Não, eu corri este risco por amor ao Varzim. E por achar que é um... ainda hoje muita gente desculpa dizer-te isto, mas não ainda hoje, desculpa, mas ainda hoje muita gente me diz que eu fui burro em não sair do Varzim quando tive... Eu estou a dizer, fui burro quando era jogador, não ia ganhar mais 500 contos ou 400 contos por mês, passei para outro clube e hoje acusam-me de ser burro, só que é assim, eu fui feliz. Eu fui feliz, não fui bem pago. Se foste não vai bem pago. Não, isso está mentira, está bem? Isso está a mentir e se quiser eu trago-lhe a folha salarial à vontade, isso não tem problemas. Mas também mesmo que fosse, há uma coisa que isso pode dizer e não, sim, mas de qualquer forma ninguém pode se buscar mais. Não, isso aí não corresponde à verdade. Ganhar mais. Eu queria ganhar mais. Isso aí é mais caro. Não, isso aí. Mais bem pago sempre foi. Não, nos mais bem pagos não sei. O mais caro sei que nunca fui. Agora, há uma coisa que eu sei que fui. O jogador da história do centenário do Varzim com mais jogos, com mais anos de capitão de equipa, que foi capitão em todas as divisões. Isso são factos, não é o dizer foste dos mais, ou eras bom, eras mau, outro era melhor, outro era pior. Mas então já andámos com a conversa para a frente, porque já ultrapassamos a hora. Eu fazia-te esta pergunta. Falaste do teu tempo de jogadores e toda a gente conhece lá em casa os tempos do Varzim na primeira divisão. A pergunta que eu faço é esta: o que é que podemos esperar da próxima época? O que é que podemos esperar deste Varzim? É um Varzim para ficar sempre na segunda, na Liga de Honra, ou é um Varzim para ir para a primeira? Não, eu até digo mais, um Varzim que já foi
porta-estandarte da Póvoa, não é? Hoje, é. Quer dizer, hoje temos um Póvoa Futsal, temos um Desportivo, sim, nas primeiras divisões, e um Varzinho que cai no esquecimento. E que é que nós vemos a massa associativa. Mas isso aí... O que é que pode ser feito? O que é que o Varzinho está a pensar fazer para trazer outra vez? Isso agora é o mais importante. Isso aí não há nada, ou não há massa associativa que vai ver uma equipa perder. Claro. Porque nós dizemos assim, a massa associativa está a fugir. Ok, mas há 2 anos a massa associativa encheu o campo do Varzinho. Que o Tondela estava cheio, que o Fátima estava cheio, porque ganhava. E eu não tenho dúvida que, apesar de ter 1000 pessoas, as mesmas 20 mil, 15 mil, 30 mil, a primeira coisa que fazem é ver o resultado do Varzinho. Nem que seja para dizer mal depois. Perderam outra vez, não jogam nada e não sei o quê. Mas querem saber. As pessoas adoram o Varzinho na Póvoa. E por isso é que se fala do Varzinho, fala-se mal, fala-se bem, vai-se ao cúmulo, porque as pessoas são irracionais quando falam de futebol e quando falam do clube que gostam e que amam, e por isso é que se tomam decisões irracionais. Eu, se fosse, por exemplo, noutro clube que não fosse o meu, eu dizia, pai, estou também no meu campo. É assim, eu vou ser sincero, quando me chamaram para o Varzinho, quando o Pedro me convida, eu estava muito bem exposendo, eu tenho a minha vida, casei lá, tenho o meu filho lá, estava lá com amigos, ia ao domingo, almoçava com a mulher e depois ia ao jogo, e disseram, tu te vais meter? Tu vais-te meter agora, outra vez? Porque eu já sei, porque assim, na Póvoa há aqueles que gostam muito de nós, e há aqueles que não podem connosco. E quem tem uma exposição durante muitos anos, pior. O Presidente da Câmara é a pessoa que tem mais gente que o adora e tem mais gente que o odeia, porque é a figura máxima de uma cidade. E quanto mais reconhecimento nós temos, porque ninguém passa, mas a mim ninguém me ouviu. Eu falo, quando tomo... Quem está numa posição de... E por isso é que ninguém me ouviu nunca ninguém me viu perder a cabeça. Ou raramente me vem perder a cabeça. E já fui enxovalhado, já fui acusado de tudo e mais alguma coisa. Eu levo a minha vida, porque sabe uma coisa? A minha consciência, eu deito-me um travesseiro, está sempre perfeitamente... Como a minha amiga. Sempre. Agora, falam bem, falam mal. São muito injustos. São muito injustos. São. O futebol é assim mesmo. Mas se foram injustos, não é ingratidão, Rui. É o gostar ou não gostar. Eu não gostar e é normal. Repara uma coisa. Se os associados do Varzinho não estão contentes com a equipa, não vão queixar-se ao Sr. Otávio. Não sei, claro. Nem vão se queixar ao Sr. Jorge, que está no campo de treinos. É as figuras do clube. Quem é que está no futebol? Sou eu. Quem é o principal culpado da época desastrosa? Fui eu. Não foi o Zé Augusto, porque o Zé Augusto só está lá porque eu acedi, não fui eu que estive, porque como eu disse, eu entrei com o Zé Augusto. Agora, quem acedeu, quem esteve com ele, fui eu sou a figura máxima do futebol. O principal culpado sou eu. Responda só aqui uma pergunta, já agora, com sinceridade. A contratação do Vítor Paneira foi de quem? Foi do Desportivo ou foi do Presidente? Foi do Presidente, falou comigo, mas foi o Presidente que tomou conta do processo. Até porque uma questão, lá está, de ética, e tive depois que esclarecer isso, e tenho uma relação perfeita com Paneira, mas é lógico... Não parece a causa, não... Não é isso, porque às vezes convém perceber. Parecia, ou o treinador que vem diz, então o treinador, ou a pessoa que estava aqui à frente vai ficar, e foi preciso não participar, para quê? Para depois, naturalmente e lentamente, começarem a perceber, atenção, eu nunca fui treinador, nem sou, nem quero. Nem quero. O processo foi desenvolvido pelo Presidente. Que escolheu o treinador. Falávamos, o que é que achas deste nome? Apareceu N nomes, na altura. E tu não tiveste presente por uma questão de estratégia? Não tive, por uma questão estratégica, agora já percebi. Achei que o Presidente devia tomar conta do processo, ouvindo-me, escutando, e ficou tudo bem. Passado algum tempo, disse a ele, Pedro, vamos dar 2 ou 3 dias, e depois fomos almoçando, fomos ao balneário, falamos sobre tudo, expliquei ao Paneira porque que tinha ficado naquela situação transitória, que a minha ambição nunca era ser treinador, estava ali para ajudar e para colaborar no máximo, como sempre tive. E como sempre quero, foi o que eu lhe disse, para mim o seu sucesso é o sucesso do Varzinho, e é isso que eu quero.
Agora, se o treinador é Zé Augusto, mas isso todos e muitas vezes nós usamos. Estamos aqui e estamos a falar do Varzim, não estamos a falar do Alexandre, não estamos a falar do Pedro Faria, não estamos a falar do Zé, estamos a falar do que para nós, como simpatizantes e adeptos do Varzim, nos parece bem ou mal. Essa é uma explicação que já dei. Este programa acaba por ser uma conversa de café. Não quero que interpretes isto como... Não, mas às vezes, por exemplo... Porque às vezes é fácil falarem... Por exemplo, eu vou para uma situação que não foi falada aqui, que é muito falada, do meu irmão ser treinador de juvenis. Foi falado aqui, foi. Não foi aqui. Hoje. O meu irmão... Mas há uma resposta para sabe isso. qual foi o primeiro elemento? Porque assim, podem-me acusar de muita coisa. Ter sido mau jogador, ter tido mau feitio, não sei o quê. Agora, burro não sou. É óbvio que a escolha do meu irmão só iria sobrar para uma pessoa. Era para mim. É lógico que eu fui a pessoa que mais implorei ao Pedro para não ter o meu irmão naquela altura. Porque as coisas já não estavam bem na equipa principal. Eu ainda levo. Porque assim, agora, o que as pessoas não sabem é que o Pedro, por exemplo, já trabalha com o meu irmão muito antes de me conhecer. Mas muito antes. E a situação foi disputada por uma situação que não tem nada a ver com o meu irmão, que foi preciso, por uma questão de confiança, que já foi explicado o porquê da saída do Tobias. Não tem nada a ver com resultados, nem subir, nem descer, nem empatar, nem nada disso. Tem a ver com uma quebra de confiança e foi preciso escolher um treinador. E o Pedro disse, o treinador que eu quero é este. Eu disse, por amor de Deus, não vais fazer isso, pá. Leva o Tobias até ao fim, pelo menos. Ele disse, não há uma quebra de confiança e eu, o treinador que quero é o Lírio. Sim. Não era o teu irmão. Porque assim, eu já vi irmãos jogadores ser treinadores principais e nunca vi o título irmão de Miguel a treinador principal. Mas não foi o Lírio que foi treinador de juvenis, foi o irmão do Alexandre foi treinador de juvenis. Porque ele não tem nome, não tem passado, não jogou na formação do Varzim, não tem nada. É irmão do Alexandre. Ele é meu irmão fora do campo. Da mesma forma que o guarda-redes titular do Varzim não foi eu que o contratei, nem foi eu que o coloquei a titular. E quando o guarda-redes, que por acaso é meu irmão, eu tomei conta, chamei o Miguel e disse, Miguel, como é que é? Não, Alex, o titular é ele. Porque o Miguel ajudava-me. Naquela fase também não tínhamos treinador de guarda-redes. Quem tratava da parte do guarda-redes era o Miguel. E no fim do jogo do Lixa, em que há aquela pequena revolução, eu pensei também em trocar o guarda-redes e disse ao Miguel, como é que... Não, nem penso em trocar o guarda-redes. O guarda-redes vai jogar o Vila. Não é o teu irmão, é o Vila. Alexandre, posso fazer uma pequena relação a isso? E fez sair um filme... Mas posso fazer uma pequena relação quando era preciso... Não é fácil, não, eu já vi. Não, é fácil fazer, mas por exemplo, foi treinador de júniores, pela competência, penso eu, não foi por ser seu filho. Foi contratado por mim. Não estou a dizer, mas era seu filho. Esteve lá a treinar, ou esteve lá enquanto foi seu treinador, mas não foi. Foi no meu tempo, atenção. Eu não estou a dizer, mas esteve lá, não era por ser seu filho, foi porque viram competência nele. Não, foi para quem mal, foi outra história. Foi para quem mal. Estou a dizer, há diretores que têm filhos, têm netos, têm genros, porque assim, se toda a gente se conhece na Póvoa, toda a gente que é treinador do posso falar sobre isso agora? É filho ou neto de alguém. Posso falar sobre isso agora? Deixa-se agora o... Sim. Eu estou lá. Quando eu falo aqui sobre isso, há uma coisa que eu digo sempre. E isso é importante. Para mim, ser irmão primo ou não, é competente, amigo, é o que me interessa. O que interessa. Agora eu acho também, que para o Lírio, ficar com aquela equipa naquela situação foi mau. Claro que foi mau. Foi mau para ele, foi mau para mim, foi mau para todos. Eu acho que, e aqui eu digo, o Alexandre enquanto irmão do Lírio, enquanto irmão, vai com calma, porque aquela merda não é para ti, pá. Não, mas aquilo ele tem. Está queimado, pá! Ele tem competência para isso. Ele tem competência para isso. E o Pedro achou. E o coordenador achou que eles têm competência. Mas o Pedro acha muitas coisas. O Paulo acha muitas coisas. Nós já estamos com. Não, achou e tem. Desculpem, mal. E ele achou aí e dizia: pá, não sei se a minha escolha também. Eu vou falar sobre o final rapidamente. Deixa-me só fazer que há um bocado falámos assim, o Rui tentou por alto, em relação à próxima época, que eu acho que é o que é mais importante agora também termos noção. A definição de Vítor Paneira está ou não está? Sim, Vítor Paneira tem contrato. Mas olha, não é que vai técnica, cara. Desculpa lá, aproveitando agora deixa. Eu compreendo quando estamos aflitos e vamos contratar uma equipa técnica, nos apresenta 4 elementos, nós estamos aflitos e aceitamos. Não achas que eu exagero de mais 4 elementos para uma equipa técnica para uma equipa? Só digo que é mais barata que a equipa do Dito que subiu a divisão.
Mas vamos falar isso. Não, mas eu só lhe posso dizer, por exemplo, eu não posso fazer comparações. Por exemplo, nós tivemos que pagar. Estamos a falar de uma realidade que é esta hoje. É barato que eu digo, o que é que seja. Não. Mas vocês não estão a querer cortar, baixar. Não, para o ano, nós este ano e meio já estamos a baixar. Nós tivemos o orçamento mais baixo da história do clube. E sabe isso. E sabe isso. Nós para o ano também temos que fazer um esforço se queremos ter êxito desportivo. E esta época toda temos que arriscar. Porque não se pode querer subir. Então, com 14 mil euros, por exemplo, de massa salarial da equipa sénior do Varzim. Quando estamos com o Ribeirão com 50, o Famalicão que já está a comprar tudo e todos a preços estapafúrdios, quer dizer, se nós vamos brincar outra vez com 10 mil ou 15 mil ou 5 mil, se calhar vamos ter na mesma um orçamento muito mais baixo dentro da nossa realidade. Mas há uma coisa que é preciso dizer também é o seguinte, o Varzim tem compromissos assumidos. Pois tem, o Varzim tem um jogador que custa 20 mil euros por mês. Quem é o jogador? Quem é que tem a segurança social e as finanças? Exatamente, é isso que eu ia dizer. Esse é o jogador mais caro. Mais caro. Esse é caro. Agora, se me disser assim, o Vítor Paneira sobe divisão, é baratíssimo. É baratíssimo. Muito bem, vamos lá. Essa avaliação. O graça chegamos era barato e saiu caro. Nós acreditamos. São caríssimos. Nós acreditamos. Estamos a ganhar 50 euros depois, foi caríssimo para o Brasil. Mas ok. Não concordo com isso. Muito bem. O Graça foi o treinador mais caro da história do Brasil. Também. Agora, posso lhe garantir uma coisa. Foi o único treinador, certamente, dos últimos 70 anos, que não ganhava um cêntimo para ser treinador do Varzim. Era de graça? Eu trabalhei de graça enquanto fui treinador do Varzim. Enquanto fui diretor desportivo. Não estou E por isso, deixa-me só. Nem quero entrar por aí. Muito bem, vamos treinar ao Vamos do Varzim, deixa lá ficar dinheiro. Não, mas eu estou a dizer como treinador. Isso aqui é burro. Como a pessoa que ficou à frente. Devo ter sido o único na história que não tinha qualquer tipo de remuneração. Pelo contrário, perdia, tinha que vir Os poveiros querem saber, Alexandre, e é assim que vamos terminar o nosso programa. Nós estaríamos aqui até à meia-noite a conversar com certeza e haveria pano por manga. Já agora esclarecer uma coisa, o Alexandre só não veio antes a este programa porque em conversa com a produção nós os dois chegamos à conclusão que era melhor deixar acabar a época tranquilamente o Varzim para depois termos então... Não, quando tivesse a nossa situação definida, exatamente, podemos a conversa. Sim. Mas antes disso, eu gostava de falar de uma coisa aqui que é importante, que é a formação. Não é? Muito rapidamente. Muito rapidamente, pá, e tem que ser rápido mesmo. Este ano, a formação também teve resultados em termos de sobe e desce muito fracas. Disso preocupa-me. Não subiram os iniciados para os nacionais. Então pode subir os iniciados. Sim, mas teoricamente pode subir. Não, ficou em segundo lugar da Associação. Vamos ver se vai chegar lá. E espero que suba. Mas ficou em segundo lugar da Associação de Futebol. Sim, vamos ver. Segundo lugar a vice-campeão. Sim, vamos ver. Não é propriamente uma época desastrosa. Estamos a falar de coisas sérias, Alexandre. Vamos falar de coisas sérias. Não vamos brincar com isso. Mas a sério, os iniciados foram vice-campeões da Associação de Futebol. Não, desculpa. Vamos falar de coisas sérias. Vamos falar de campeonatos nacionais. Não, mas então, se eu não estou no Nacional, como é que eu vou dizer? Alexandre, o segundo da primeira divisão da Associação do Porto é, depois do último da Nacional, mais 2 ainda. Pronto, mas o Porto... Essa está a diferença. Vamos falar de coisas sérias. Rapidamente. É importante que o Varzim, isto é um alerta, isto é um alerta. Sim. E isto, ninguém me calará em relação a isso, nunca ninguém me calará. Daqui a 100 anos, se acontecer isso, estou morto, mas não interessa. Isto é que não calará. O Varzim tem que apostar essencialmente na formação. O futuro Varzim passa por aí, amigo. Depende. Passa por aí. E vou-te explicar porquê. Passa por aí. Não há dúvida nenhuma. Mas o Varzim desceu os campeonatos profissionais com 17 jogadores da formação. Sim. Pois. E vou-te contar por isso. Se isso é formação para descer de divisão. Então vamos esperar aí uma coisa. Vou estar aqui números que tu não deves saber. São números oficiais. Sei. Nós sabes. De 2004 até 2011, o Varzim faturou, em venda de jogadores da formação, formados no Varzim, não é? 2 milhões e meio. E veja o passivo que está, olha, se não fizesse esse dinheiro. Eu não estou a discutir isso, estou a discutir aqui. Não, eu tenho que discutir isso. Só que então o Varzim fez 2 milhões e tal. E o Varzim de 10 passivo. Olha, obrigadíssimo. O Varzim deixou o... Não tenho falado de passivo. Não, é que se não fosse... Então diga-me para onde é que foi o resto do dinheiro que entrou. Eu estou a discutir isto aqui, caralho.
Se o Varzim faz 2 milhões de euros, os jogadores da formação. 2 milhões e meio. Tem 5 milhões e tal da Hagen. Tem não sei quantos, não sei de que mais. Sim. Tem a venda do Bruno Miguel, do Chico e não sei o quê. E foi como disse, faturou esse dinheiro nos campeonatos profissionais. Vamos nos campeonatos amadores. Está bem, por isso é que eu estou a dizer. Que é necessário o Varzim chegar lá acima, não é? Eu, se estivesse, se calhar, nos campeonatos profissionais este ano, também tinha uma venda do Pedro Sá, por exemplo. Por exemplo. Agora, por isso é que eu digo que o Varzim... ainda é fruto do meu trabalho. Pronto, por isso é que não é do José Augusto. Mas eu não estou a dizer dos Augusto. Mas isto no Varzim... Isto no Varzim... Isto é fácil. Eu quero ver que as pessoas... Há muitas cabeças para as coroas, mas há poucas cabeças para assumir os erros. Eu gosto de assumir os erros. Eu também assumo, sem problema nenhum. Eu gosto de assumir os meus erros. Agora, o Varzim... Vamos em frente, vamos em frente. O Varzim tem que pensar sempre na formação. E a formação este ano... E concordo plenamente. Foi um descalabro total. Não foi total, em Júnior, há 3 épocas e tal. Em termos de organização foi uma desgraça. Mas quem é que lhe disse que em termos de organização foi uma desgraça? Vê só os bichos que se passa naquela situação. Não, eu posso lhe dizer que há muita gente a tentar desestabilizar a formação. Aqui é o seguinte, e que não conseguiu. O Brasil precisa se reorganizar. Mas isso amanhã há um programa, sábado há um programa aí no outro órgão de comunicação social, e que eu digo isto. O Brasil precisa de se reorganizar, na minha opinião, para muita gente. Eu não sou sentido que tem, para já criar um projeto em termos de futuro. Quer subir para a Primeira Liga 5, 6 anos, ok, que seja. Vamos esperar. Podemos fazer esse. Nós temos o projeto para o ano. Deixa-me acabar, não é isso. Mas então você está a pedir um projeto de 5 ou 6 anos quando há eleições para o ano. Eu, quando muito, só posso fazer um projeto a 3 anos, que é o mandato que eu tenho. Eu nunca posso fazer a 5 ou 6. Eu, neste ano, só tenho, é para subir. E se perguntar os júniores, é para fazer um campeonato tranquilo. Os juvenis, é para tentar subir. E os iniciados, ou é para subir, ou sobe, que ainda pode subir e é fazer um campeonato tranquilo, ou então não sobe. Agora, acima destes resultados todos, eu prefiro trocar isto por ter 2 jogadores do Varzim a serem vendidos e valorizados. Mas tem que ser feita a formação. Pronto, eu prefiro dizer mas para isso tem que ter uma boa fábrica que é mais fácil aos jogadores. Então, e a fábrica? Bons técnicos, organização. Mas os técnicos que estão lá, não fomos nós que colocámos. Não, foram a sucesso ao Brasil em termos de jogadores. Não fomos nós que colocámos os treinadores lá. Mas esse não vou continuar lá, posso correr com eles todos. Eu não sei se vão correr ou não, vocês sabem mais que nós. Não estou mal informado. Olha, há jogadores contratados via internet que eu como diretor desportivo não sei. Há treinadores despedidos há 3 semanas que eu como diretor desportivo não me reuni com o coordenador. Não sei. Se me diz assim, é o que eu digo, vão dar tanto chute para o ar que alguns vão de acertar. Certo. Isso vão de acertar. Agora, se me diz assim, vão sair toda a gente vai, de certeza. Há pessoas. Eu no futebol profissional não me quero meter, não me quero meter, que são umas guerras que eu conheço muito bem. São guerras que eu conheço muito bem. Sim. Já uns anitos, já andei lá e o futebol é o mundo mais cruel e mais hipócrita que há. Mais podre que há. É o futebol. Eu sei qual é esse mundo, mas tenho que me meter com ele. Agora é assim, eu no futebol profissional já não quero meter, nem quero ser para nada, são outras guerras. Agora na formação dá muito mais, é aquela área que eu gosto muito. Mas lá está, mas eu também passei por lá. Deixa-me acabar. 30 segundos para o que eu acho muito estranho é que, se ando hoje a dizer já, para o ano, tudo embora, fiquei pessoal, tudo embora. E depois... Mas quem é que disse? Não, mas tem que... Quem é que disse isso? Vamos ver... Não, mas diga-me quem é que disse isso. Eu posso dizer que agora estou a imaginar. Mas diga-me, fui eu o presidente. Não. Então, na versão do futebol, só existe a minha do presidente, ou melhor, o presidente, depois estou eu e está o coordenador. Se nós os 3 ainda não decidimos, porque a época ainda não acabou. Sim. Deixa-me só acabar este raciocínio. Eu posso dizer que eu estou a imaginar isso. Sim, pronto. Não digo mais. Há uma coisa que eu te quero dizer, Alexandre. Nos próximos 5 anos não tínhamos jogadores da formação. Vamos ver. E o Barzinho precisa... Olha, nós já tiramos. O Barzinho precisa faturar. Quem é que já tem contrato da formação? Sim, muitos. O Roberto já tem, já fez. Muito bem. O Salé já fez. Acho muito bem. O André, estamos agora a acabar com ele, porque é um jogador que também é da formação. Acho muito bem. Também é da formação. Todos os outros, quando acabar a época, iremos falar e terão um espaço na equipa B para trabalhar bem, e depois serão inscritos aqueles que os treinadores entenderem. Claro, sim. Os treinadores entenderem.
De juvenis, já temos jogadores no projeto Geração Futura, que têm um acompanhamento nutricionista, médico, muito bem, têm um acompanhamento ao nível do ginásio, que estão, agora, não temos os técnicos. Eu não sei se é novidade, ou Zé Alfredo, estou-lhe a dizer o que se está a fazer. Eu quero saber, porque assim, eu não sou daqueles que dizem que estava tudo errado. Não, pelo contrário, eu fiz montes de erros. Agora, eu também cometi erros, por toda a gente. Cometi erros. O que eu acho estranho, vou explicar uma coisa aqui. Como é que é possível se fazer um torneio, e isto me preocupa, em Arcos de Valdevez, onde 70% da equipa eram júniores, vai o coordenador como treinador e um senhor que penso que é empresário de futebol chamado Rui Varela. Sim. Porque por acaso também é diretor do Varzim. Não, é presidente do Conselho Fiscal. Conselho Fiscal, claro. Faz parte lá presidente do Conselho Fiscal. Dos órgãos sociais do Varzim. Estranho, coincidência. Não sei, os sócios votaram, ele já tinha a atividade profissional que tinha e votaram na... E foi ele que foi delegado ao jogo. Foi delegado ao jogo. Muito bem, é só para saber. Foi delegado. Estranhamente. E é com esta informação que vamos contar. Com esta gente infiltrada no Varzim, que andam a explicação dos para ser por eles, ou então conseguem puxar os aguas. Não. Esta gente preocupa de fazer. Mas o que me preocupa... Eu acho que és um homem sério. Eu acho que és um homem sério. Eu acho que és um homem sério. Para aí, Sr. Alfredo. Não, agora diga-me uma coisa. O que eu acho estranho... Espera aí, sabe, quer que eu diga uma coisa? O que eu acho estranho, sabe o que é? É eu, o diretor desportivo, por exemplo, da equipa dos júniores, sabia que havia um jogador, um jogador que tinha um empresário, chamava-se Zezinho, e só sabia que ele tinha empresário porquê? Porque no início da época houve aquele problema com o Diniz Almeida, e o jogador disseram, foi o treinador dele, o António Carlos na altura, disse-me que ele era jogador da Soccer Champions também. O António Carlos... Espera aí, deixa-me acabar. E ele disse assim, não sei se faz, eu nunca vi nenhuma atitude enquanto treinador do Varzim, do António Carlos, nunca vi nenhuma atitude do António Carlos, pelo contrário. Fez o melhor, o pior, fez o dele, salvou a equipa como a Mota salvou esta época na última jornada, igual, numa época difícil, e salvou a equipa. Eu não sei quem são os empresários dos jogadores, e tive que chamar o Zezinho porque a dizer, atenção, que assim, ou assinas até ao final da época, que o Varzim tenha preferência sobre ti na final da época, ou então digo-te já aqui, não vais jogar antes da época começar, antes da primeira jornada, porque eu não vou estar a valorizar ativos para depois vir aqui empresários tirar-me jogadores. Estou de acordo com isso. E o Zezinho esteve lá com o pai, com a mãe, falei em frente ao pai e à mãe, e ao Zezinho, disse, eu não tenho que falar com o teu empresário, tanto me dá que o teu empresário seja a Soccer Champions, seja este ou aquele, o que eu quero é defender os interesses do Varzim. E eu, o Varzim, tenho, porque depois o Varzim pode não querer e tu faz para onde quiseres. Agora, eu quero como Varzim, como formador, e o Zezinho sempre teve um papel excelente, assinou. O resto eu não sei quem são os empresários. Não deixa de ver, não há nada contigo. E acho estranho dizerem-me que este joga porque o empresário é A, e que eu gostava que os treinadores... Mas eu gostava que chegassem ao pé de mim e me dissessem assim, fulano tal está a jogar porque o empresário mandou ou tu mandaste. Agora, há jogadores... Não estou a dizer isso. Eu não disse isso. Há jogadores, por exemplo, que dentro de uma estrutura, a gente diz, por exemplo, à equipa B, vai jogador, vai o João Paulo, vai o Mário, vai o Luxo, vai o Salé, vão à equipa B. É lógico que vão para jogar. Sim, se vão fazer isso é para jogar mesmo. É lógico que vão para jogar. Essa é a estratégia do clube, não interessa nada. Exatamente. Não tem nada a ver com isso. Agora, um treinador da formação, que diga, porque assim, só dá ordens à formação, ou o diretor desportivo ou o coordenador. O resto, o que dizem, o que não dizem, foi a mesma coisa que eu falei aos jogadores no balneário, meus meninos. Mas olha, outra pergunta, não foram os jogadores desse empresário a fazer esse torneio? Eu não sei quem é que foram os jogadores, foram quase todos júniores. Não, digo eu, fora do Varzim, não jogadores do Varzim, não foram os jogadores jogar esse torneio? Fora do Varzim, não foi ninguém. Só foram os jogadores do Varzim. Chegamos ao final do Lito, por exemplo, foi no sábado à equipa B e no domingo foi com a equipa ao torneio. Alexandre, chegamos ao final do nosso... Já ultrapassamos. Estamos com 1h30 de programa. Eu só dava 30 segundos para dizeres para todos os palveiros que estão ali daquele lado, varzinistas, o que é que podemos esperar do Varzim na próxima época, na próxima temporada. Eles estão todos ali daquele lado. O que podemos esperar, o que eu quero, ou a esperança que eu tenho hoje em dia, é que o Varzim para o ano seja a equipa que não foi este ano. Ou seja, uma equipa que vá lutar pela subida de divisão, uma equipa que vá galvanizar os sócios, uma equipa que vá fazer com que as pessoas voltem a acreditar que o Varzim pode chegar novamente aos campeonatos profissionais o mais rapidamente possível.
Agora, se me vai perguntar se vamos conseguir, eu tenho essa ilusão, eu acredito no trabalho que iremos desempenhar. Se não conseguirmos, cá estou, para pedir desculpa, como pedi por tudo de mal que passou este ano, assumir frontalmente que há um único culpado pela época desportiva ter sido desastrosa, fui eu que planifiquei a época, fui eu que contratei os jogadores, fui eu que dei o aval a todos eles, falhamos, ou melhor, falhei, e para o ano vou tentar aprender com os erros e tentar que o Varzim seja mais forte, que consigamos, dentro de um orçamento, que a equipa tenha um nível ao nível do Varzim, e principalmente aquilo que eu quero, que muitas vezes, e disse-lhes isso, não vi, é uma equipa a Varzim. E eu não vi uma equipa a Varzim na verdadeira acessão da palavra, aquilo que é o Varzim. Nós perdemos muitas vezes, mas para nos ganhar, caramba, é preciso correr para caramba. E este ano eu vi muitos jogos, e eu só falo dos que eu tive, o do Lixa. Uma equipa a Varzim, sem treinador, 11 amigos a juntar, nunca perder aquele jogo. E é isso que eu quero ver incutido para o ano. É uma equipa a Varzim a lutar todos os jogos pela vitória. E se acontecer os outros serem melhor que nós, pá, que sejam por mérito e não por demérito nosso. E este ano penso que houve algum mérito, mas também houve muito de mérito da nossa parte, e para o ano espero ter aprendido com os erros e que para o ano possamos estar aqui, mas todos contentes, um deles contente pelo título da equipa grande deles, mas todos contentes pelo Varzim. Só tem uma equipa que é o Varzim. Não, um deles, os grandes. Eles são aqui os grandes. Muito bem. Eu sou eu para o ano outra vez. Aos convocados, naturalmente, vou agradecer a presença aqui no nosso programa. Agradeço também ao Alexandre, as portas estão sempre abertas, Alexandre. Foi um prazer imenso. E nós voltamos a marcar encontro aqui nos convocados em setembro, até porque estamos preparados, ou a preparar também a próxima época, vai ser a terceira temporada dos convocados. Um grande abraço e uma boa noite. Temporada 3.